pessoal, bom dia. Eu sou fisioterapeuta, sou mestre em ciências pela USP, faço parte do grupo de Mindfulness da USP e fiz a pesquisa também em Mindfulness e Dor. Então estou aqui para tentar trazer um pouquinho, né, dessa prática de Mindfulness ou de atenção plena, para que vocês também tenham aí mais uma ferramenta para a gente enfrentar, né, essas dores de cabeça que a gente tem. Eu falo a gente porque eu também tenho em primeira pessoa, né? E o que é a atenção plena, né, ou mindfulness, ou a mindfulness, né? Tá mais difundido esse termo mindfulness. Mindfulness nada mais é que um treino mental, né, em que a gente senta e produz um estado mental. E qual tipo de estado mental? É um estado mental de atenção, né, de atenção focada em alguma forma, em alguma atividade, onde a gente pratica essa atenção de forma intencional e sem julgamentos, né? Então a gente traz esse conteúdo da gente trazer a atenção para algo ou para alguma atividade escolhida de forma intencional, só que sem julgamentos, tá? E o que é isso? Para que isso serve, né? Para que isso faz? Assim como a atividade física, ela fortalece alguns músculos, um exemplo aqui, né? Se eu tenho ali o treino muscular do bíceps, então eu vou ter um fortalecimento do bíceps. Alguns estudiosos agora, da década de 2010 para cá, muito mais forte, eles descobriram que a prática desse tipo de atenção focada, né, num objeto ou numa atividade sem julgamentos, ela produz um impacto cerebral. Então ela traz o fortalecimento de algumas áreas cerebrais. E quais áreas cerebrais? Por que a gente está falando isso dentro, né, de um evento de cefaleia? Alguns efeitos cerebrais da prática de mindfulness, do treino de atenção focada, de atenção plena, ela fortalece, entre aspas, né, essas áreas cerebrais que fazem a regulação de alguns estados mentais, como a ansiedade, o estresse, a depressão e também a dor, tá? De 2015 para cá veio muita gente estudar a dor e começou a focar assim em benefícios específicos para algumas áreas, né, de algumas patologias, enfim. E a cefaleia entrou dentro desse escopo desses trabalhos também. E o pessoal se debruçou em cima da cefaleia e falou, ok, então vamos ver como que o mindfulness pode beneficiar e o que ele beneficia, né, esse treino de atenção focada nas pessoas que têm cefaleia, né? Então eles observaram aí uma gama de eventos, mas que pode ter uma sustentação boa para a gente poder estar falando num evento científico desse, é que você tem uma redução de frequência da cefaleia, da intensidade da dor, da melhora das nossas incapacidades geradas ali pela dor de cabeça e, claro, efetivando na melhora da qualidade de vida, né? Então, é uma intervenção barata, né? Não precisa custo nenhum, só basta a gente sentar, aprender a fazer como faz e fazer. E também que pode ser feito a qualquer lugar, então por isso que é muito interessante a gente trazer essa ferramenta dentro de um evento como esse, porque é como se a gente tivesse um recurso sempre disponível para a gente estar podendo ali praticar, estimular essas áreas cerebrais de regulação de ansiedade, depressão, estresse e também da dor e promover esses benefícios relacionados à mediação da cefaleia, né, à regulação da cefaleia, né? Então, o tempo é curto, então o convite que eu faço para vocês hoje é mais para a gente experimentar, né? Experienciar o que é esse treino de atenção focada, né? Nossa, o que é isso? Atenção focada, sem julgamentos, né? Intencional, e nada melhor do que a gente experimentar, tá? Então, o convite que eu faço para vocês agora é que a gente vai brincar um pouco com a nossa atenção, com o nosso processo de regulação da atenção, e que vocês comecem a perceber com abertura para ver o que acontece, né? Quando eu pratico a atenção focada em algo, né, que a gente chama de âncoras, o que acontece com a minha mente, o que acontece com o meu corpo. Então esse é o convite que eu faço para vocês aqui, para a gente poder brincar um pouco aí com a atenção focada e começar a notar, né, tanto no âmbito mental quanto no âmbito físico, para ver o que acontece, ok? Então a gente vai ter primeiro a preparação, né, para a gente, assim como a atividade física, a gente tem um aquecimento, né, para a atividade mental também a gente tem ali um certo preparo, e o preparo, na verdade, nada mais é que a gente deixar o corpo preparado para essa atividade mental, né? Então, a orientação que a gente dá é que vocês sentem na ponta da cadeira, né, ou quem estiver sentado no chão, desencostem as costas. E por quê?
para a gente ficar um pouco mais acordado, porque se a gente encostar, a mente ela pode ser que fique um pouco mais sonolenta, dá um pouco de sonolência. Então manter a coluna desencostada, os pés bem apoiados no chão também, com o pé bem ali centrados. E com os olhos fechados ou semiabertos, uma posição de repouso de 45 graus. E que a gente possa, né, fazer alguns movimentos com os olhos fechados, até que a gente consiga encontrar o conforto dentro do nosso corpo. Os movimentos para frente e para trás, para um lado e para o outro, e a cabeça também, balançar para um lado ou para o outro, para frente e para trás, até que naturalmente o corpo encontre a sua posição de conforto. E encontrado essa posição de conforto, a gente vai trazer a nossa atenção para uma âncora que está sempre presente com a gente, que é a respiração. Então a gente vai trazer a atenção para os movimentos da respiração. O que será que acontece quando eu inspiro? O que será que acontece quando eu expiro? E sempre que algum pensamento aparecer e tirar o nosso foco da atenção da respiração, simplesmente volte a atenção para onde foi escolhida, para a respiração. Trazendo um pouco de investigação nessa respiração, nesse processo respiratório acontecendo em você. Toda vez que você notar um pensamento, simplesmente volte a atenção para a respiração. Explorando essa respiração como se fosse a primeira vez que você notasse a respiração acontecendo em você. E toda vez que vier um pensamento, simplesmente volte a atenção para a respiração. E agora abrindo os olhos, fazendo o movimento que o corpo pedir. Então essa foi uma prática bem breve de Mindfulness, a gente fez uma prática de 3 minutos. Por si só, essa prática ela já bloqueia, né? Ela já cessa esse fluxo, essa narrativa mental acelerada, então ela fecha esse bloqueio, esse fluxo, e assim a gente tem várias repercussões a níveis de ansiedade, de estresse, de depressão, né? E pode ajudar também na intensidade da dor. Então a sugestão que eu deixo para vocês é que vocês pratiquem isso, né? Nem se for um pouquinho, né? Ali, claro, como é uma habilidade, então agora a gente fez 3 minutos, a intenção é que se aumente para 5, né? E depois a gente vai aumentando isso, a gente vai fortalecendo o nosso músculo da atenção e a partir daí a gente consegue ter, né, e reter esses benefícios que a prática da atenção plena pode trazer para a gente. É uma prática simples, né, e a gente tem uma certa dificuldade com coisas simples de acreditar, de ter confiança, mas é exatamente nesse ponto da simplicidade e não do simplório onde mora a grande dificuldade, entre aspas, né, o grande desafio para a gente poder mediar
a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa dor, a nossa depressão, de uma forma ativa, de uma forma autoeficaz, né? De uma forma gerenciada pela gente mesmo, sem ter essa outra dependência externa, ok? Então essa foi a minha contribuição aqui para vocês. A gente segue em conversa. Espero que eu tenha, né, ajudado vocês de alguma forma. E aqui fica o meu contato. Né? Essa aula foi uma coisa muito breve, mas a gente segue em contato. Sempre um prazer poder retribuir aí nesse trabalho de enfrentar a dor de cabeça de vocês.